Meus irmãos, minhas irmãs, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, domingo, né? Que nós encontramos no livro de 2 Samuel, capítulo 13, capítulo 14. Capítulo 13. Amenon ama a Tamar e comete um incesto. Aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amenor, filho de Davi, amou-a. Angustiou-se Amenor até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amenor, dificultoso fazer-lhe alguma coisa, ou coisa alguma. Então, meus amados, nós vemos que o diabo, podemos dizer, operou na vida de Amenor. Amenor tinha uma irmã, né, que era irmã de Absalão, filha de outra mulher, não era da mãe de Amenor, e ele apaixonou-se por Tamar. E nós vemos que a partir daí ele sentiu o desejo, e ele começou a adoecer, começou a emagrecer, e um certo colega dele, que era habilidoso, chegou perto dele e perguntou o que era que ele tinha, que ele emagrecia, né? Isso, quem perguntou ele foi Jonadab, e ele disse que tinha desejo sexual, atração pela sua irmã Tamar. E de repente nós vemos que Jonadab aconselhou ele a buscar, se fingir que estava doente, buscar a irmã dele para que viesse trazer comida para ele. E ele assim o fez, mandou dizer o rei confiou, né? E quando chegou na casa, todos sabem da história, que ele forçou a sua irmã e se aproveitou dela sexualmente, se aproveitou dela. Ela ainda disse, não faça isso, não faça loucura, não se faz assim em Israel, me peça ao meu pai que ele não vai te negar. Mas ele teve mais força do que ela e estuprou a sua irmã. E nós vemos que com pouco tempo, quando ele satisfez o seu desejo sexual, ele passou a aborrecê-la e a expulsou-a, né? E ela foi para casa chorando, com as roupas, né? Com cinza na cabeça. E nós vemos que a partir daí o seu irmão Absalão, né? Absalão, ele soube disso, e quando ele viu isso ficou calado, mas planejou no seu coração matar o seu irmão Amenor. E isso ele fez. Com o passar do tempo, ele convidou todos os filhos do rei, inclusive o rei, para um banquete. E nós vemos que a partir daí, meus amados irmãos, o rei disse que não iria, que para que chamar todo mundo, mas ele convenceu Absalão, né? Absalão convenceu Amenor, e Amenor foi, e quando ele chegou lá, ele disse aos seus colegas, notai, e quando Amenor tiver com o coração alegre, tiver bebendo, tiver farrando, vocês matem, né? E nós vemos que isso aconteceu. Ele matou, né, Amenor, né, por causa da sua irmã, né? E a partir daí nós vemos que ele fugiu para Jesus, né? Jesus para a Síria. E a partir daí nós vemos que ele ficou ali vários anos até que Joabe, né, induziu o rei, né, através de uma mulher, a buscá-lo de volta, né? E nós vemos que aí Absalão voltou, né? Voltou para a casa do seu pai. Isso porque Joabe conhecia que o seu pai estava angustiado também, porque já tinha perdido o filho, o outro tinha saído, e o coração de Davi mostrava angustiado por o Absalão não estar com ele. E nós vemos que ele veio e ficou ali em Jerusalém. E nós vemos que a partir dali ele começou a angustiar também, porque não estava indo na presença do rei. E o caso é que Joabe fez também, né, com que ele chegasse, voltasse a ter comunhão com o rei. Então, meus amados irmãos, nós vemos que a partir daí a Bíblia diz no capítulo 14, né, a partir do versículo 23. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesus e trouxe a Absalão, né, e a Jerusalém. E disse ao rei, torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu o rei. Passou um bocado de tempo aí sem ver o rei. E nós vemos, meus amados irmãos, que Absalão era um homem muito bonito. A Bíblia diz aqui no verso 25 que desde a planta da pé dele até a cabeça dele, ele era muito bonito. Não havia ninguém, não havia defeito algum. Imagina um homem sem haver defeito algum.
Né? A Bíblia diz que ele não havia fisicamente defeito algum, a não ser na minha visão defeito espiritual, mas no corpo físico, na beleza, não é? E diz que ele, quando tosquiava, né, que ele sucedia que no fim de cada ano ele se tosquiava de ano em ano, né, quando ele cortava o cabelo dele pesava, né, quando ele tosquiava, o cabelo da sua cabeça era de 205, né, segundo o ciclo real, né? Ele era um homem muito bonito, era um homem muito atrativo, né? E a Bíblia diz que ele ficou ali e ele também teve filhas bonitas. Inclusive o nome de uma filha dele era Tamar, conforme aqui os versículos 27, não é? E nós vemos, meus amados irmãos, que a história prossegue, né? E nós vamos ver o que Absalão foi capaz de fazer com seu pai, com o rei de Jerusalém, para que se cumprisse a palavra de Deus a Davi, porque Davi pecara contra Deus, adulterando com Betsebe, matando seu marido. E Deus disse que aquilo que Davi fez a escondido, Deus ia fazer às claras. A espada nunca ia se afastar do seu lar. E também aquele adultério que ele fez escondido, Deus ia fazer com que houvesse um escândalo nacional exposto para punir o pecado que Davi tinha feito às escuras. Então, meus amados irmãos, saibam que diante do nosso Deus não tem nada escondido, nada há diante de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele com quem havemos de tratar. Dizemos aos irmãos, não pequemos, amados, porque se pecarmos, Deus pode perdoar, a gente pode voltar atrás e pedir perdão. Agora, as consequências do pecado, a gente não vai deixar de colher, porque a Bíblia diz que tudo que eu amo semear, isso ceifará. Porque semeia na carne, da carne ceifará a vida eterna. Porque semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, meus amados irmãos, todo pecado que eu amo cometer, se arrepender antes de fazer, Deus perdoa. Agora, Deus não pode perdoar quando o homem toma a decisão de rebelar-se contra Deus, continuar uma vida pecaminosa, depois de conhecer a Deus, voltar ao lamaçal do pecado e viver a vida em piedade, morrer nessa prática, Deus não pode perdoar. Agora, sabendo que mesmo Deus perdoando, amados irmãos, mesmo estando no tempo da graça, nós vamos continuar assim, tendo as consequências. Perdão, sim. Agora, é bom a gente não pecar, porque o adultério, o incesto, a vida pecaminosa, qualquer tipo de pecado, irmão, a gente não deixa de ter as consequências, tanto na vida material, como também na vida espiritual. Busquemos a graça de Deus para andar em santidade e em temor diante dele todos os dias da nossa vida. Amém?